Você tem coragem de admitir que, com certas mães solo, você não entra em relação, entra em função? Pegue apenas o que te serve e descarte o resto. Não chore nos comentários. Este é o Portal Sem Pena. Verdade escancarada, análise profunda e psicanalítica, sem açúcar e sem abraço. Freud chamaria de economia narcísica. Ela organiza o campo para que você sustente o ideal do eu dela, sem nunca tocar no real da perda, do ex, do vazio que a estrutura recalcou. O filho vira objeto A, pivô do desejo e da chantagem silenciosa. Você não namora ela. Você disputa com a criança a posição de centro e perde por decreto simbólico. A culpa é a coleira. Ela aplaude seu cuidado, mas pune qualquer limite. Você se doa, mas nunca é o bastante, porque a demanda foi feita para não se esgotar. Lacan explica: o gozo está no controle. Não é amor, é comando. Sua utilidade é a prova de valor dela. Sua frustração é o combustível da fantasia dela. Transferência bruta. Você paga a conta do ex, do pai ausente, do fracasso anterior. Ela chama isso de maturidade. É apenas repetição compulsiva com verniz moral. Você vira pai substituto sem autoridade, provedor sem reconhecimento, parceiro sem desejo legítimo. Quando protesta, ela te chama de insensível. Quando cede, te chama de homem de verdade. O script é estável. Atenção irrestrita, validação diária, dinheiro disponível e silêncio sobre o passado. Quem questiona a fábula é tratado como ameaça. Freud veria a culpa como arma de castração. Ela aponta para o filho, chora o abandono histórico e te condena à penitência afetiva eterna. Você paga para existir perto. A retórica da superação esconde a estrutura. Histeria, demanda infinita, recalque do desejo. Você oferece solução, ela eleva a régua. Solução não interessa, interessa controle. O Estado aparece como grande outro, sempre a favor leis, narrativas e aplausos. Você entra pequeno, sai menor e ainda agradece por ter acesso à vida dela. No leito, o afeto vira moeda carinho quando você obedece. Frieza quando você tenta liderar. A domesticação é lenta, porém certeira. Você aprende a pedir licença para existir. Lacan diria: você foi reduzido a objeto de garantia. Não é sujeito de desejo. É seguro emocional, saco de pancada simbólico, prova viva de que ela mudou. Quando você percebe, já aceita testes diários, horários impostos, amigos filtrados, agenda tutelada, chama de responsabilidade. É castração com perfume de dever. Se doeu é porque encaixou. Se encaixou, analise. Se analisou, decida. Sujeito que assume limite ou objeto que alimenta gozo alheio. Aqui não tem consolo, tem estrutura. A mãe solo, em certos casos, organiza a cena para blindar o eu ideal ferido. O filho como espelho, o parceiro como garantia, a dor antiga como motor silencioso da dinâmica. No narcisismo secundário, ela recolhe pedaços de imagem quebrada e pede que você cole com tempo, dinheiro, presença e silêncio. Se faltar uma peça, você vira o culpado. O filho ocupa o lugar de objeto causa do desejo. Você entra não como sujeito erótico, mas como função que mantém esse circuito aceso e sob o controle dela. A culpa opera como chave. Se você impõe limite, é lido como rejeição ao filho. Se você prioriza o casal, é acusado de egoísmo. A régua se move para você perder. Transferência explícita. Abandono do ex, falhas do pai, promessas não cumpridas. Você vira o endereço onde a fatura antiga chega com juros emocionais e cobrança diária. O gozo está no controle fino. Horários, rotinas, teste de disponibilidade. Cada microdesobediência vira prova clínica de que você não serve para ocupar o lugar prometido. Com o desejo erótico recalcado, você desliza de parceiro para cuidador. Ero seca, logística cresce. A cama negocia obediência, não intimidade. O preço do acesso é a renúncia. No fim, você alterna entre salvador e intruso. Quando salva, perde desejo. Quando deseja, vira ameaça. O cansaço libidinal é o recibo dessa economia mal montada. O ideal do eu dela exige homem impecável. Presente, firme, porém maleável. Provedor, porém silencioso. Líder, porém obediente. Exigências que se anulam e te desgastam. O Estado e a plateia digital funcionam como grande outro,
Validam a versão dela, dão roteiro e aplauso. Você dialoga com uma estrutura que te excede, não com uma pessoa. A economia libidinal concentra investimento na criança. O casal vira anexo. Você tenta acender Eros, ela responde com pendências, agendas, justificativas éticas e moralidade. A fantasia da conversão promete paz. A estrutura, porém, mantém repetição. Histeria demanda culpa, controle. A mudança discursiva não toca o núcleo que organiza o laço. Vem então o teste de provedor. Não é sobre dinheiro, é sobre submissão simbólica. Até onde você cede, sem nomear a perda do seu lugar de homem desejante. Quando você oferece limite claro, vira frieza. Quando pede reciprocidade, vira chantagem. A gramática emocional criminaliza qualquer gesto que proteja seu desejo. A saída começa ao nomear a cena. Filho não é moeda, culpa não é afeto, limite não é agressão. Sem isso, você aceitará a castração embalada como responsabilidade. Reconheça-se no espelho, sujeito que negocia triangulação e restaura desejo, ou função dócil que alimenta o gozo do controle, sem ódio, com critério, sem fantasia, com estrutura. Primeiro sinal, horário como coleira. Toda decisão passa por ela com a criança como justificativa moral. Você não agenda nada sem pedir bênção. Isso não é cuidado, é domínio. Segundo sinal, passado interditado. Quando você pergunta pelo ex, ela reage com drama, choro e sermão. Freud chamaria de recalque operando. Verdade proibida sempre cobra pedágio depois. Terceiro sinal, beijo com recibo. Afeto chega quando você obedece, some quando você delimita. A cama negocia comportamento Lacan diria. Gozo via controle do seu desejo. Quarto sinal, filho no trono. Qualquer limite ao pequeno vira ataque à maternidade dela. O objeto a vira escudo. Você, reduzido a intruso tolerado, aprende a andar nas pontas dos pés. Quinto sinal, demanda infinita. Você entrega tempo, atenção e dinheiro. A régua muda toda semana. A tarefa não tem fim, porque o fim mataria a fantasia que a sustenta. Sexto sinal, plateia digital. Ela expõe lições de moral nas redes e te corrige por indiretas. O grande outro aplaude. Você vira personagem coadjuvante de um roteiro já escrito. Sétimo sinal, cerco aos vínculos, amigos tóxicos, família intrometida, hobbies infantis. Isolamento vem travestido de maturidade sozinho. Você rende mais ao controle. Oitavo sinal, discurso de virtude, prática de castração. Ela prega paz, mas premia submissão. Você sente que encolhe sente, porque está encolhendo mesmo. Primeira consequência, Eros anêmico. Quanto mais você cuida, menos deseja. Quanto mais ela manda, menos você comparece, como o homem Freud chamaria de luto não feito, contaminando a cama. Segunda consequência, culpa crônica. Você acorda devendo. Qualquer pedido seu vira egoísmo. Ela rouba a palavra cuidado para mantê-lo em penitência afetiva permanente. Terceira consequência, perda de autoridade. Exigem que você atue como pai, mas negam sua palavra como homem. Sem autoridade, você vira caixa eletrônico emocional. Quarta consequência, sintoma financeiro. Dinheiro compra silêncio temporário, nunca paz. Paga hoje e aumenta amanhã. O buraco não é material, é estrutural, demanda que não quer fim. Quinta consequência, tempo esfarelado. Você vive para apagar incêndios emocionais. Projeto pessoal vira luxo. Ela chama isso de parceria. É cancelamento de si. Sexta consequência, identidade corroída. Você vira bonzinho funcional e desprezado. Lacan diria, você foi capturado como objeto, não reconhecido como sujeito de desejo. Sétima consequência, repetição compulsiva. Você jura que desta vez será diferente. Não será, o roteiro se repete enquanto você negar a cena. Controle, culpa, castração. O corte começa aqui. Nomeie os sinais, reinstale limites, recuse triangulação com a criança. Pare de pagar com culpa, sem ódio. Com critério, sem miolo mole. Com estrutura. A cena vem montada. Você não encontra uma mulher, encontra um triângulo ela. O filho no centro, e você na borda tentando achar lugar que nunca foi pensado para existir. Transferência ativa. As faltas do ex viram sua tarefa diária. Você recebe o pacote com prazo, multa e cobrança moral.
Falhou um dia. Vira símbolo de todos os homens que a abandonaram. Freud chamaria de repetição compulsiva. Ela reencena o trauma para controlar o final. Você vira ator contratado sem roteiro próprio, mas responsável por salvar a peça inteira. O filho é o farol e a sirene. Qualquer limite seu vira ataque ao menor. Qualquer pedido seu vira ameaça à estabilidade. Assim, a triangulação se perpetua com cara de cuidado. Ela mede você pela adesão total ao script. Não é amor, é compatibilidade com a fantasia. Quanto mais você se molda, menos você existe como sujeito desejante. A família dela entra como coro grego, validando a narrativa. Você não conversa com uma pessoa. Você dialoga com uma assembleia invisível que já decidiu seu papel. Lacan diria, sem corte simbólico não há casal. Sem separar mãe de mulher, Eros afunda. E sem Eros, sobra só cobrança, rotina e prova de lealdade interminável. Se você não nomeia a triangulação, você dança a música. Se você nomeia, vira vilão. O jogo foi feito para te cansar até você aceitar ser função domesticada. O ex aparece como fantasma regulador, viva ou morta. A figura dele dita normas. Você paga a conta emocional de uma história que não escreveu, mas banca os juros. A casa tem leis não escritas. Não toque no altar do passado. Não dispute com a criança. Não questione os ritos. Quem infringe, espia em silêncio e distância. Freud veria luto mal feito travestido de maturidade. Chama-se paz, mas é congelamento afetivo. Chama-se estabilidade, mas é medo de desejar de novo e perder de novo. O corpo confirma. Beijo com cálculo, toque com cautela, cama com checklist. Intimidade não flui quando o desejo precisa pedir autorização para existir. A culpa entra sempre que o desejo emerge. Você se excita, ela lembra uma demanda. Você propõe, ela recita uma dívida. O recado é claro. Eros só vive quando estiver domado. Se você tenta ser pai, falta autoridade. Se tenta ser parceiro, falta espaço. Se tenta ser líder, falta licença. O lugar que te oferecem é sempre menor que você. Lacan chamaria de gozo do controle. Satisfação em te ver dobrar sem quebrar, ceder sem reclamar, existir sem ocupar. É poder que não se assume, mas se pratica. O antídoto começa nomeando a cena e recusando o papel de penetra simbólico. Casal precisa de fronteira. Se não há fronteira, não há casal, há função e exaustão. Ela vem de parceria, entrega contrato. As cláusulas não estão no papel, estão na rotina. Fidelidade absoluta, disponibilidade total, silêncio sobre o passado e gratidão obrigatória. Freud chamaria de moral superegóica. Quanto mais você dá, mais deve. O superego não quer satisfação, quer cobrança perpétua. Você acorda devendo e dorme faltando. O pagamento aceito é sempre simbólico e infinito. Tempo, atenção, presença, dinheiro. Quando você quita uma parcela, surge outra. É máquina feita para nunca zerar. Lacan diria, demanda infinita mata o desejo. O outro lado aprende a te desejar menos porque você já está entregue demais. Sem falta, sem mistério, sem eros. A lógica da prova domina. Prove que é homem. Prove que é diferente. Prove que aguenta. O desafio não busca resposta. Busca controle do seu eixo. Quando você pede reciprocidade clara, vira egoísmo. Quando marca limite, vira frieza. Quando exige respeito, vira agressão, gramática invertida, culpa garantida. O corpo responde com sinais. Desejo que seca, irritação sem nome, cansaço que não passa. A alma diz basta, mas a culpa manda continuar. Se você não rasga as cláusulas abusivas, o preço vai ser sua identidade. Você pagará com pedaços de si até não se reconhecer no espelho. Cláusula 1. Fale baixo quando ela usa o filho. Cláusula 2. Não questione o ex. Cláusula 3. Pague sem perguntar. Cláusula 4. Sorria enquanto encolhe. Freud veria aqui um superego feminino vestido de virtude, mas funcionando como carrasco. Quanto mais você obedece, mais ele te chama de insuficiente. A recompensa é sempre adiada. Hoje não, amanhã talvez, depois quem sabe. E você fica no quase eterno, viciado em promessa, fiel ao vazio. Lacan lembra, o desejo precisa de corte sem dizer não, você não existe. Sem existir, ninguém te deseja. Sem desejo, você vira utensílio. A cena pública reforça o contrato.
redes sociais, amigas, família. Você é vigiado por plateia que só conhece uma versão dos fatos, sempre favorável a ela. A cada concessão, o limite real afasta um passo. Você acha que pacifica, você legitima. O abuso veste terno de paz e te convida a celebrar. O custo explode na hora errada. Uma crise, um surto, um sumiço. Você se sente traído por um combinado que nunca foi acordo, foi imposição disfarçada. Rasgue o contrato invisível. Nomeie, renegocie, recuse. Sem contraparte clara, não há parceria. Sem Eros vivo, não há casal sem limite, há só castração. Na cama, a régua muda. Carinho vira moeda, intimidade vira prêmio, silêncio vira punição. Você sente o erótico sequestrado pela pedagogia. Freud chamaria de regressão do erótico ao moral. O prazer cede lugar à vigilância. O corpo dela testa sua obediência antes de tocar seu desejo. O não dela tem dois pesos. Quando é dela é absoluto. Quando é seu é egoísmo. A cama vira tribunal onde você sempre é julgado e raramente absolvido. Lacan diria: o seu desejo some quando precisa negociar existência a cada noite. Desejo que pede licença não abre porta, senta no chão e espera ordem. Ela mede falas, horários e respostas. Um deslize social vira semana fria. Um limite sincero vira blackout. É controle fino disfarçado de sensibilidade. Você sente medo de pedir, culpa de querer, vergonha de insistir. Não é pudor, é condicionamento. Você aprendeu a existir pequeno para não perder acesso. O corpo responde com fuga, atraso, evitação, esvaziamento. Você chama de estresse. É Eros pedindo resgate, sem resgate vira desistência. Quando sexo vira prêmio, amor vira tarefa. Quando o desejo é punido, vínculo apodrece. A conta chega. Frieza crônica, ressentimento e silêncio hostil. Ela prova você pela ansiedade. Você insiste, logo é bruto, você desiste, logo não ama. O jogo não tem saída enquanto a regra for punir o desejo. Freud apontaria para a culpa como elo central. Você só se sente bom quando renuncia a si. A renúncia alimenta controle, não amor. Se você cede, perde respeito. Se você resiste, perde acesso. Você escolhe entre ser objeto dócil ou homem vazio. Ambos matam o erótico. Lacan lembraria: o desejo precisa de fala e de risco. Sem dizer o que quer, você não aparece. Sem risco, a cama vira cena administrativa. Rompa o script. Nomeie o que quer, sustente o não quando necessário. Recuse troca de afeto por obediência. Amor não é regime de castigo e prêmio. Se ela só negocia sob ameaça de perda, não é acordo, é coerção. Onde há coerção, não há encontro. Há teatro de casal e logística escolar. O corpo dela também grita, só que escondido. Controle é a anestesia do medo. Quanto mais medo, mais controle. Quanto mais controle, menos amor. Você não salva essa dinâmica servindo mais. Você só agrava. Salva quando reintroduz desejo com limite, presença com autonomia e verdade com coragem. Quando a criança vira argumento para tudo, ela já virou moeda. Você compra minutos de paz com concessões, e a cada compra cria inflação emocional. Freud chamaria de deslocamento. O conflito do casal escapa para o terreno infantil, sai caro para todos e apodrece rápido o pouco que ainda resta. O filho é usado como radar de culpa. Ele percebeu sua frieza. Ele chorou por sua causa. Não é cuidado. É chantagem com semblante pedagógico. Lacan diria: quando o objeto causa do desejo ocupa o lugar de lei, o casal morre. A criança não pode ser juiz do vínculo, nem polícia do afeto. Ao competir com o trono do pequeno, você perde duas vezes, como parceiro porque some, como figura adulta porque encolhe. O resultado é ressentimento silencioso. Ela chama isso de prioridade materna. Prioridade não é soberania. Soberania suspende o casal. E sem casal, tudo vira administração e culpa institucionalizada. O menino aprende código errado. Mãe manda em tudo, homem pede licença. Você repete ferida que depois cobrará caro quando ele for adulto. Sem corte claro, a criança paga com ansiedade o que você paga com silêncio. Todos perdem, menos a fantasia de controle, que cresce a cada cedida. Você tenta incluir a criança de modo saudável, mas a regra muda no meio do jogo. O que era combinado ontem vira interdito hoje.
Estabilidade vira promessa vazia. Freud veria a identificação hostil. Você passa a ver no pequeno o mensageiro da punição, e por culpa dobra mais, o ciclo se retroalimenta com perfeição cruel. Ela justifica. It's just pelo every bem time I dele. think about him, it Muitas all vezes comes pelo rushing medo back. dela. Medo de perder o comando. Medo de desejar, medo de repetir o passado. Lacan lembraria. Para haver amor, o pequeno precisa sair do centro. Não é abandono, é ordem simbólica. Sem essa ordem, ninguém ama direito. Se o filho virou filtro de tudo, o casal já não fala de casal. Fala de agenda, fala de moral, fala de regra. Eros não respira em planilha. O passo adulto é proteger a criança, sem usá-la como polícia afetiva. Isto exige sim dizer não ao abuso camuflado de cuidado. Se isso gera birra do sistema, é sinal de que tocou na estrutura. A birra é do controle, não da maternidade. E controle não é amor. Corte limpo. Casal no quarto. Criança no quarto dela, passado no cemitério das histórias. Onde há lugar, há saúde, onde há mistura, há sintoma. Ela diz, eu mudei. Mudou o vocabulário, não a estrutura. Agora chama controle de propósito. Culpa de humildade, exigência de fé. Mesmo script, roupa nova. Freud chamaria de racionalização. Uma história bonita para encobrir o mesmo núcleo. Sintoma não se converte por discurso. Sintoma muda por corte e trabalho interno. A plateia aplaude a nova versão. Você vira figurante que prova a mudança. Se protesta, você é inimigo da luz. Se concorda, você é colhido pela mesma rede. Lacan lembra. O inconsciente é estruturado como linguagem. Mudar palavras sem tocar o gozo mantém tudo igual. Você confunde brilho com transformação. O ex some da fala, mas não some do comando. O filho ganha versos bíblicos, mas segue no trono. Você ganha frases feitas, mas não ganha lugar. Quando você pede fronteira, dizem que você não entende o projeto. Projeto sem lugar para seu desejo. É só novo nome para a velha castração. A prova da mudança é simples. Há espaço para o casal sem a criança? Há limite claro para o passado? Há desejo que não cobra penitência? Se não, é verniz. Se você não testar com realidade, vai ser salvo pelo discurso e engolido pela estrutura. A fé genuína liberta. A narrativa defensiva apenas prende. Conversão de fachada troca culpa por glória. A foto melhora, a dinâmica piora, porque ganha blindagem moral. Quem questiona peca, quem aponta fere a missão. Freud veria aí superego religioso. Quanto mais você serve, mais apanha. Agora apanha sorrindo para não parecer fraco na fé. Prisão com hino. Lacan diria, o gozo cola na causa. Controlar em nome de algo maior rende duplamente, satisfaz poder e evita olhar o vazio. É doping simbólico. Se a nova linguagem não entrega menos controle, mais reciprocidade e desejo vivo, não é conversão, é maquiagem. O espelho aplaude, o leito denuncia. Você não precisa ofender para ver, basta medir tempo, corpo, decisão. Se tudo segue igual, só mudou a trilha sonora, estrutura intacta. O homem lúcido não briga com a crença, briga com o abuso. Onde há abuso, há mentira com perfume. Onde há verdade, há limite mesmo quando dói. A mudança real aceita perder controle. Se ela não larga o cetro nem por um dia, você já sabe. A coroa é de ferro, não de luz. Seu sim exige 3 nãos. Não ao teatro, não à penitência infinita, não ao desejo algemado. Sem esses nãos, você desaparece em nome de algo bonito. Critério primeiro. Entre por desejo, não por pena. Pena compra ingresso para teatro de culpa. Desejo compra lugar de sujeito. Só um preserva sua dignidade. Critério segundo. Teste de fronteira. Existe tempo do casal sem a criança? Existe palavra sua que não vira crime? Se não existe, não entre. Critério terceiro. Verdade sobre o passado. Se falar do ex é proibido, a casa está infestada de fantasmas. Você vai dormir com todos eles. Critério quarto. Dinheiro com contrato. Ajuda clara, prazo claro, responsabilidade definida. Onde há névoa, há abuso. Onde há recibo, há limite. Critério quinto. Sexualidade livre de castigo. Se a cama virou barganha, você está em pedagogia, não em amor. Saia da escola ou demita o professor. Critério sexto. Plateia desligada. Relacionamento a 2 não aceita torcida organizada mandando. Se a arquibancada dita regra, o jogo acabou. Critério sétimo.
Filho fora do trono. Amor adulto protege sem idolatrar. Idolatria infantil destrói o casal e adoece a casa. Critério 8º. Não confunda paciência com omissão. Paciência sustenta o diálogo. Omissão sustenta o abuso. Escolha o lado adulto. Limite 1. Diga não cedo e claro. Quem não tolera o seu não, não tolera você. Sem não, você é sombra útil. Limite 2. Recuse dever sem lugar. Se não há autoridade, não há função paterna. Se não há sedução, não há lugar de homem sem lugar, você só paga. Limite 3. Zere a culpa. Culpa é gasolina do controle. Se você dirige com culpa, ela dirige o carro, você só paga o pedágio. Limite 4. Não eduque adulto. Se tudo vira lição, saia da sala. O adulto que precisa te treinar quer aluno, não parceiro. Saída honesta. Nomeie e negocie. E se a estrutura não muda, retire-se. É melhor perder cedo do que morrer por parcelas de si todo mês. Freud ensinou: onde o id estava, o eu deve advir. Tradução simples: onde a culpa mandava, seu critério precisa mandar. Sem isso, sua vida não volta. Lacan arremata: não ceda do seu desejo. Ceder do seu desejo é sumir de si. E sumido, você vira utensílio da fantasia alheia. Você não precisa de permissão para se proteger. Precisa de coragem para aceitar a solidão temporária que precede uma vida inteira mais digna. Pense em uma casa com 3 portas. A da frente é a do casal. A lateral é a do passado. A dos fundos é a da criança. Quando todas ficam abertas, entra a tempestade e ninguém dorme. A mãe solo que te oferece todas as portas abertas te convida a viver na corrente de ar. Você chama de vida em comum. É resfriado crônico de alma. Fechar porta não é frieza, é arquitetura. Porta do passado trancada. Porta do casal com chave dos dois. Porta da criança com amor e limite. Freud diria: sem luto, não há amor novo. Luto é chave da porta do passado. Sem essa chave, o vento do ontem derruba o hoje. Lacan completa: desejo precisa de moldura. Moldura é porta que fecha. Sem moldura, a tela se rasga. Sem tela, não há obra. Só parede molhada. Se ela recusa moldura, recusa obra. Quer parede de lágrimas e postagens. Você vira pano de chão tentando segurar vazamento que não é seu. A metáfora é simples. Ou vocês constroem paredes e portas, ou vocês nadam em poça de culpa. Arquitetos amam melhor que bombeiros emocionais. Você não é encanador de trauma, é sujeito de desejo. Entre como homem saia quando pedirem ferramenta. Há 2 estradas: servir à culpa ou servir ao critério. A primeira te dá aplauso curto e desgaste longo. A segunda te dá silêncio curto e dignidade longa. Ela pode ser boa mãe e ainda assim péssima parceira. Verdades podem coexistir sem ódio. Ódio é atalho de infantil. Critério é trilha de adulto. Se você se reconheceu, não se humilhe tentando pagar uma dívida que não é sua dívida de passado. Se paga com terapia, não com seu espinhaço. Pare de chamar covardia de empatia. Empatia sem limite é autoabandono com perfume. Seu coração não precisa virar aterro de drama. Escolha com calma, mas escolha. Quem não escolhe vira escolhido pelo pior roteiro. O tempo não resolve estrutura. O tempo só consolida. Se você ficou, que seja por desejo. Se você saiu, que seja por critério. Qualquer outro motivo te entrega de bandeja ao gozo do controle. O canal não te dá colo, te dá corte. Corte separa fantasia de vida. Onde há corte, há respiro. Onde há respiro, Eros volta. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não diga que não foi avisado. Freud apenas apontou: você decide.